Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Mafra Talks. Vamos ver se vai dar. Quem tá chegando aí pelo Spotify, sejam muito bem-vindos. Faz um favor pra mim, se inscreve aí no canal, tá? Só um segundo. Se inscreve no canal. Põe aí 5 estrelas. No canal não, né? No podcast em si. Põe 5 estrelas. E bora fazer o que tem que ser feito, tocar o terror, não importa as condições. Hoje, direto do aeroporto, se vocês ouvirem um barulho esquisito atrás, tipo umas musiquinhas de filme aqui, eu vim pra uma área que tem filme aqui, no aeroporto de Frankfurt. Me confirme se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Me confirme aí da live se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Eu acabei de botar um stories que é: ou você tem desculpa, ou você tem resultado. Né? Na prática o que eu botei foi: quem faz, dá um jeito. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Boa, dona Ana. Obrigado pela confirmação. Ellen também, obrigado pela confirmação. E vamos lá para mais uma livezinha. E hoje eu queria trazer um conceito de algo que eu li recentemente no livro que fez muito sentido para mim. Que é: para de perseguir o dinheiro e começa a perseguir ficar cada vez melhor. Por que isso é importante, tá? E por que isso é relevante? Porque quanto melhor você fica, isso deve ser meio óbvio para vocês, quanto melhor você fica, mais o dinheiro te persegue. Porque você gera valor, você entrega resultado. Então uma coisa leva a outra. E alguns fenômenos acontecem quando você muda essa mentalidade, que eu vou explicar quais são. A primeira coisa que começa a acontecer quando você para de perseguir o dinheiro é que você deixa de ser escravo do mesmo, né? Você deixa de ser escravo do mesmo. Eu sei que é muito mais fácil a gente cair essa ficha quando a gente já tem algum nível de estrutura a nível financeiro. Quando a gente já tem um nível de estrutura a nível de resultado propriamente dito, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma visão que, independente do resultado que você tenha hoje, você tem que ter uma identidade forte sobre o resultado que você é capaz de construir. Então não é sobre a forma como você está hoje, não é sobre o momento que você passa, porque às vezes você passa por um momento mais difícil, que vai ditar quem você é, que vai ditar o que você se torna. Lá em Milão, quando eu fui dar palestra agora, eu tive um momento lá em que deixa eu só ajeitar aqui, em que uma colega lá, uma senhora que estava assistindo a palestra, foi fazer uma pergunta e ela falou assim: é porque eu sou medrosa e por vezes isso acontece comigo, eu queria saber. E aí eu falei pra ela assim: não, você não é medrosa, você está medrosa, são coisas diferentes. Então quando a gente fala de situação financeira, é a mesma coisa. Você não é a sua situação financeira. Desculpa, gente, tô tendo aqui alguns percalços, mas acho que vai dar certo. Só preciso virar mais um pouquinho. Aí, pronto. Então você não é a sua situação financeira, você está a sua situação financeira, porque tudo pode mudar. Você pode começar a prosperar identificando o que você consegue gerar de valor e esse valor ser retribuído enquanto dinheiro. Então quanto mais você foca em ficar melhor e menos você foca em dinheiro, mais o dinheiro vem até você. A gente tem aquela tese, né, do que você foca expande, mas quando a questão é, por exemplo, dinheiro ou seus medos ou o que é que seja, o que acontece? Por exemplo, dinheiro, que é o assunto agora. Se você é extremamente obcecado por dinheiro, na minha visão, na minha experiência, tá? O que eu já vi. Se você é extremamente obcecado por dinheiro, um fenômeno acontece, que parece que você distancia um pouco do dinheiro. Por quê? Porque ele é seu mestre. Ele é o que você persegue. E assim como quem aí, né, não teve aquela experiência imatura de relação, por exemplo, amorosa ou o que é que seja, que, por exemplo, pode ser que você tenha vivenciado isso ou não, mas, por exemplo, você tá afim de uma pessoa e você sabe que quanto mais você vai atrás da pessoa, menos ressonância você cria com aquela pessoa. Por quê? Cara, são gatilhos mentais, é a forma como o nosso cérebro funciona. Se algo é muito disponível, se algo é muito persegue muito, diminui o valor. Tá? A escassez é importante. Eu não tô falando que você tem que ter escassez quanto a dinheiro, justamente o contrário. Você tem que ser uma pessoa abundante. Mas se você tem uma visão de constantemente tá se perseguindo dinheiro, eu vou te falar uma coisa: para de correr atrás e começa a andar na frente. E o que é andar na frente nesse caso? É se tornar melhor. Por que se tornar melhor é andar na frente, na minha visão? Porque quanto mais você
começa a desenvolver, a ter skills, a ter coisas que te melhoram enquanto empresário, enquanto pessoa, enquanto empreendedor, enquanto profissional, o que seja, você começa, o dinheiro ele começa a ser inevitável. Por mais que você ainda tenha o drive errado, por exemplo, tem pessoas que têm cargos muito bons e são pessoas escassas, elas ganham muito dinheiro, mas são pessoas escassas, porque uma coisa não tem relação com a outra diretamente. Vou explicar por quê. Porque a pessoa, por mais que ela ganhe bem, ela vive considerando sempre que vai perder tudo, ela vive considerando, ela vive aflituosa. Quem se sente assim? Quem se identifica com isso? De viver em aflição. Isso é um repelente de prosperidade. Esse medo, sabe? Então, você ter essa visão, você ter essa possibilidade de focar em outra coisa, por exemplo, se tornar cada vez melhor, vai gerar esse efeito de, ok, qual que é a consequência de se tornar cada vez melhor? João, mas depende. E se eu me tornar cada vez melhor operário? Não necessariamente eu vou ganhar mais dinheiro. Você tem toda a razão. Precisa ser um esforço direcionado a algo que gere valor em escala. Precisa ser algo que gere valor em escala. Para ter o efeito leverage de você ter capacidade de receber em troca mais dinheiro. Por que tem gente, por exemplo, que a gente sabe que a estrutura não é, por exemplo, quem mais se esforça recebe mais dinheiro? Porque senão, obviamente, repetindo, o operário, o garia, a escala mais baixa de esforço físico maior seria quem ganharia mais dinheiro. Mas por que não é? Porque não é sobre volume de horas trabalhadas, não é sobre força física. É sobre input que gera um output muito maior. Então por que o salário do CEO é o maior de uma estrutura, porém a mesma estrutura tem gente que trabalha muito mais do que o CEO a nível operacional? Porque a função do CEO não é trabalhar imenso operacionalmente, é tomar decisões. E tomar decisão implica em o input que ele traz, o input que ele coloca, traz um output muito maior de uma decisão que ele toma. Tem uma frase que eu li uma vez num livro, não uma frase, uma passagem que falava do Rockefeller. Para quem não sabe, o Rockefeller foi a pessoa mais rica, o empresário mais rico e, consequentemente, a pessoa mais rica do século XX, exato. E a passagem do livro dizia o seguinte, era até interessante, que os próprios funcionários do Rockefeller falavam assim, mas ele não trabalha, ele só fica na sala pensando. E é justamente o maior trabalho dele. Por quê? Porque na prática a única coisa que ele tinha que fazer era tomar boas decisões. Então você vê um CEO de grande estrutura, um Jeff Bezos, um Elon Musk da vida, esses caras tomam decisões importantes todos os dias, decisões que vão condicionar toda uma estrutura todos os dias. E por que esse é a maior parte do trabalho deles? Porque eles deixam cada vez mais, sendo melhores no que fazem, deixam cada vez mais de fazer o que tem que ser feito a nível braçal e fazer muito mais o que tem que ser feito a nível estratégico e mental. Então por isso sim você tem que focar e ficar melhor. Porque se você foca no dinheiro, você pode até ganhar bom dinheiro, você pode até ganhar bem. Mas o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que você não mudou de patamar suficiente a nível de conhecimento, por exemplo, e que você não consegue mais acessar uma nova quantidade de riqueza. Por isso, quando eu falo em frequência e energia, eu acredito que isso é muito mais lucrativo, isso é muito mais disruptivo do que conhecimento técnico puro e duro só. João, o que você quer dizer com isso de energia, frequência e tudo mais? Por exemplo, quando você alcança uma lógica, quando você alcança um momento onde a sua mentalidade, onde a sua forma de ver o mundo, onde a sua forma de tomar decisões, ela está num nível altíssimo, a sua realidade tende a acompanhar esse nível. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Tomar um cafezinho. Quando você tá a nível de mentalidade, tá a nível de processo de decisão, tá a nível estratégico, tá a nível de visão, num patamar superior ao que hoje reflete a sua situação financeira, eventualmente a sua situação financeira vai acompanhar essa lógica. Então, por exemplo, agora, hoje eu tô indo para Dubai. Eu sei que quando eu chegar lá e conviver com as pessoas que eu vou reunir lá e tudo mais, e ver aquele ecossistema, eu vou desbloquear muita coisa na minha cabeça. Eu vou desbloquear uma visão do mundo ainda mais ampla. Por isso que é tão importante você sair da sua bolha. Por isso que é tão importante você ver coisas novas e ainda mais surreais do que aquelas que você conhece. Porque elas vão te trazer uma perspectiva que é assim, cara,
existe muito mais do que a minha visão alcança. E aí é para os dois lados. Eu tive uma reunião com o Ricardo, é um cliente nosso, a empresa chama Portugal Active. Eles alugam... eles vendem experiência de luxo pra gente rica. Então, desde uma mansão para você ficar, até a experiência que você vai ter lá no norte de Portugal e tudo mais. E ele é um cara que fez voluntariado em Moçambique e rodou a África toda, de carona, de boleia. Olha o nível de história que esse cara não tem pra contar. E ele disse uma coisa que desbloqueou muita coisa na minha cabeça. Ele falou assim: João, quando você vê aquela realidade, quando você vivencia aquilo de perto, é impossível você voltar pra cá, pra Europa, né, pra Portugal. É impossível você voltar pra cá a mesma pessoa. Ele ainda usou um exemplo prático, tipo assim, eu tinha aqueles amigos reclamões, aqueles amigos lamechas, como se fala aqui, que diziam coisas como: ai, mas o governo não ajuda, ai, mas aqui é muito difícil, ai, mas a fila no hospital público e blá blá blá. Ele é incapaz de reclamar depois dele conhecer crianças, jovens e adultos que tinham uma peça de roupa, uma única peça de roupa para usar. Era a única coisa que tinham. E ele contou uma passagem que ficou na minha cabeça. Ele estava fazendo kitesurf em Moçambique, e aí ele, em determinado momento lá, foi depois com os colegas que estavam fazendo kitesurf, ele foi num bar lá, num café, tomar uma cerveja, tomar uma Coca-Cola e tal, pô, no final do dia. Aí tinha 3 crianças assim que ficaram olhando pra eles e tal, tava direto olhando pra eles, e ele viu assim que eles estavam com o short todo rasgado, assim, com uma blusa toda rasgada. E aí ele viu aquelas crianças e ele chamou elas e ofereceu uma Coca-Cola pra cada um. E pasmem, gente, era a primeira vez que aquelas crianças tomavam Coca-Cola. Elas deviam ter 11, 12 anos, era a primeira vez que elas tomavam Coca-Cola. Me diz uma coisa, como é que você reclama da sua vida depois de experienciar um momento onde 3 crianças de 9 a 11 anos, desnutridas e com roupas, né, com roupa que é claramente a única roupa que ela tem, abrem um sorrisão por ter experimentado Coca-Cola? Como é que você reclama da sua vida depois disso? É impossível. É impossível. E isso é, por exemplo, uma forma de acessar um novo ambiente e ter uma nova perspectiva. Agora, por exemplo, o que eu vou vivenciar nos próximos 4 dias é a forma oposta. Então eu vou estar num local onde tem muito poder econômico, onde rola muito dinheiro, onde tem empresários muito bem-sucedidos, e eu vou olhar para o sucesso ou para o patamar empresarial que eu cheguei até agora e falar assim: quanto ainda tem para ser explorado? Quanto tem ainda para crescer? Me digam se tem aí um áudio interrompendo vocês, assim, se vocês estão conseguindo ouvir bem, porque de um outro lado aqui tem uma pessoa vendo Mamma Mia na maior altura, e do outro tem uma criança chorando. Então me digam se o áudio tá bom. Mas sabe, isso é muito interessante, e isso faz parte de se tornar melhor. Não sei se vocês pegaram o que eu quis dizer. Isso faz parte de se tornar melhor. Então viajar, experienciar, sair da bolha, furar na sua bolha, conhecer novas pessoas com outras perspectivas, tudo isso muda o seu processo, tudo isso te alavanca para o seu crescimento. Eu falo muitas vezes com a Beatriz, minha namorada, a gente tem uma vida muito boa, né? Não tem como reclamar, não tem o que reclamar, uma vida muito boa. E eu falo assim para ela: a gente não pode acomodar. A gente, assim, você tem que sentir uma eterna gratidão, mas ser um eterno insatisfeito. Você tem que ser um eterno insatisfeito, você não pode acomodar. Por que pessoas riquíssimas sentem depressões profundas? Eu vou te contar, tá? Fica aqui só entre nós pra eu não ser cancelado, mas pobre não se mata, não. Pobre não suicida, não. Porque pobre não tem nada, a única coisa que tem é a vida, vai jogar ela fora? Não é? Então você não vai ver pobre suicidando. Por que rico suicida? Por que muita gente próspera? Por que a taxa de suicídio na Suécia é maior do que na África? Porque isso é uma das coisas da minha conversa com o Ricardo. Ele disse: eu nunca vi um povo tão feliz. Por quê? Porque aquele povo vive o presente por um fator muito ruim, que é não sabe como é que é o dia de amanhã. Mas é um povo que vive o presente. Então se a gente, com as condições que tem, aprender a viver o presente, a gente vai ser feliz e próspero. E por que a gente tem que ser um eterno insatisfeito no sentido de uma insatisfação positiva? Qual que é a direção da insatisfação positiva? Na minha perspectiva, é do tipo: eu ainda não servi a quantidade de pessoas que eu posso servir. Eu ainda não desbloqueei a quantidade de movimento que eu posso gerar. Não servi a quantidade de clientes que eu posso servir, não servi a quantidade de mentorados que eu posso servir. Nem comecei ainda.
entendeu? Então isso traz uma perspectiva muito poderosa. Isso traz uma perspectiva muito poderosa quando você desbloqueia isso, porque como é que você vai chegar naquele momento de marasmo, de tristeza, de insatisfação, se não é nem o começo do que você vai construir ainda, se não é nem o começo da transformação que você quer gerar? Como é que você vai chegar no momento e falar assim, tô depressivo, não diminuindo a depressão, tem muita depressão que é até genética, que se diz, né, que tem ali, que existe uma hereditariedade na depressão também. Eu não estou desmerecendo isso e quem tem o problema de forma estrutural, por assim dizer, mas é para nós mesmos, que às vezes a gente se encontra em momentos de marasmo, de desânimo. Cara, qual desânimo? Você nem começou ainda a causar o impacto que você pode causar, sabe? É muito surreal isso, é muito surreal sentir isso. Então isso causa um desapego tremendo. Aí quando eu brinco assim, que eu e a Beatriz falamos assim, não, nossa vida é muito boa, mas bora pro próximo nível, é nesse sentido, é tipo assim, é um desapego. Eu amo onde eu moro, desapego. Se precisar amanhã morar ainda melhor, bora. Se algo não correr como planejado, nem vou, como se diz, nem vou criar essa hipótese, né, metafísica, nem vou existir que essa realidade, nem vou permitir que essa realidade exista. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá tudo bem também. É um desapego constante. Esse desapego é a parada mais forte que você vai desenvolver na sua vida. E quando eu fiz o retiro espiritual ano passado, que mexeu muito comigo, essa foi uma das principais coisas que eu aprendi. Essa foi uma das principais coisas que eu aprendi, além de viver o presente. É um desapego. Tipo assim, mas não importa. Tal problema, não importa, gente. Pelo amor de Deus. Para agora e reflete. Dá uma respirada assim, ó. E reflete o que hoje te preocupa, o que hoje tira um pouco do seu sono. E me explica se... E relembra que a história que eu acabei de contar. Desse colega empresário na África dando Coca-Cola para as crianças, e a primeira vez que elas experimentavam Coca-Cola, tinha 12 anos de idade. Me conta aqui o problema que te tira o sono. Que ele realmente merece ser chamado de problema? Merece. Eu tenho muita dificuldade de dizer que eu tenho problema. Porque para mim problema é uma coisa que é difícil de resolver. A maior parte dos desafios que eu tenho são fáceis de resolver. Eu só preciso de tempo e dedicação a eles e eu resolvo. Entende? Por isso que eles não duram muito na minha mão. Entende o que eu quero dizer? Deixa eu fazer uma provocação aqui. Deixa eu fazer uma provocação que é a seguinte. A gente está falando de uma coisa mais de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mental e até espiritual, mas eu estou fazendo um desafio aqui de todos os dias trazer alguém aqui para a live, para a gente debater um desafio que essa pessoa tenha, tá? E durante 10, 15 minutos, debater o desafio que essa pessoa tenha e tentar desbloquear esse desafio. Então, fica o convite aí para vocês. Se você tiver interesse, digita aqui DC do Digital Connect, que é o nosso evento que vai acontecer agora nos dias 22, 23 de novembro. Então, se você ainda não está no grupo, no dia 10, daqui a 2 dias, não, amanhã a gente vai soltar a pré-venda, e só quem tiver no grupo vai ter acesso a essa pré-venda. Então vai no link da minha bio, quando acabar a live, clica lá e entra no grupo, tá? Mas se algum de vocês quiser se desafiar e desbloquear um problema, desbloquear um desafio, digita aqui no comentário DC, que eu vou te colocar na live. Eu vou te dizer, eu no seu lugar colocaria. Porque se você está gastando o seu tempo me ouvindo aqui, você está investindo esse tempo em me ouvir, em realmente ter alguns insights, em pensar dentro da sua lógica, o que se aplica, aproveita esse momento para a gente debater ao vivo o desafio. Para a gente desbloquear ao vivo. Já fiz isso nas últimas 5 lives, pelo menos. Sempre tem um corajoso que manda descer aí e a gente bate um papo e tem dado muito certo. Todos me deram um feedback muito legal depois sobre a nossa conversa aqui ao vivo. Então eu vou deixar vocês aí pensarem, só mesmo quem quer crescer, desbloquear, vencer, acessar o próximo nível, que tem peito para botar um DC aí nos comentários e subir para a live comigo aqui para a gente debater. Mas voltando então a essa questão de você se tornar melhor em vez de perseguir o dinheiro. O que acontece nisso a nível empresarial? Vou explicar para vocês. Boa, cara.
Caroline. Boa, Caroline. Já é com você, já. Já vou te chamar aqui. Quer dizer, manda o convite aí pra entrar. Assim que eu acabar o raciocínio, você pula pra dentro da live aqui e a gente bate um papo. Com certeza vai agregar muito, porque eu já te acompanho aí, eu sei que você é uma máquina no que você faz, e parabéns pelo trabalho. Falando na questão empresarial, o que eu penso sobre essa questão de você perseguir o ser melhor, aprender cada vez mais e menos o dinheiro? Vai acontecer um fenômeno muito interessante. Tá no ginásio. Olha, mas se não tiver tanto barulho e der pra ouvir a sua pergunta, pode ser no ginásio mesmo, não tem problema não. É só ir pra esteira aí, abrir a live aí e a gente bate um papo. E aí pra dizer o seguinte, quando você persegue então ser melhor, acontece um fenômeno muito interessante, que é você maximiza o que a gente chama de LTV. O que é o LTV? É o Lifetime Value, é o tempo do cliente na sua estrutura. E o tempo do cliente na sua estrutura vale mais do que novos clientes. Então, se eu tenho um acompanhamento online de fitness, se eu tenho uma agência, se eu tenho uma consultoria, se eu foco em servir bem o cliente, vai acontecer esse fenômeno do cliente continuar comigo. Entende? Então, querendo ou não, é uma forma bem tangível de te explicar o porquê que ser melhor sempre vai pagar mais do que perseguir o dinheiro. Porque a visão de perseguir o dinheiro, nesse caso, por exemplo, poderia ser cliente pra dentro, cliente pra dentro, cliente pra dentro. Certo? Caraca, velho. Tá rolando uma mamia na alta ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E perseguir botar cliente pra dentro, não salva o negócio, cara. Não torna o negócio sustentável, porque você precisa reter o cliente, porque está cada vez mais caro adquirir clientes novos. Então, se você não tem a capacidade de reter aqueles que você já tem, não adianta, cara. Não adianta. Você vai entrar num loop infinito e daqui a pouco você está pagando muito caro para ter um cliente novo, e você não está preocupado em reter os clientes que você já tem. Não, para quem ouvir no Spotify esse Mafra Talks de hoje, depois vai ter um desafio imenso. Vocês não devem estar ouvindo porque meu fone isola, mas aqui no microfone deve estar pegando tudo. Pau torando aqui no aeroporto de Frankfurt. Mamma mia, mulher falando no caralho do altifalante, bebê gritando, vamos que vamos. É isso mesmo, dona Beatriz, minha primeira dama. Retenção é tudo. Então você ter essa capacidade de servir ao máximo. Olha, eu quero melhorar, eu quero entregar mais valor pro meu cliente, eu quero ser foda, eu quero que meu cliente saia assim, louco com o que eu tô fazendo. Entende? Isso vai mudar o seu jogo. Obviamente, sem esquecer que é necessário você sempre trazer clientes novos. É necessário você ter uma estratégia de aquisição rodando a todo vapor, mas é mais necessário ainda você reter aqueles que você já tem. Isso é foco na melhoria e menos foco em sempre só correr atrás do dinheiro. Eu falo isso como alguém que vivenciou isso, gente. Minha cabeça estava sempre como aumentar a faturação. Minha cabeça agora está em como aumentar a energia do time, a energia dos meus clientes, a energia da entrega. A energia é tudo. Ontem eu vi um vídeo no YouTube de um cara que completou... Um cara documentando como foi completar o Ironman, né? E ele tinha um boné que ele sempre usava para treinar, que estava escrito exatamente isso. Estava escrito Energy is everything. Energia é tudo. Não tem jeito. É mesmo tudo. Porque se você aumenta o nível de energia de todos esses pontos que eu tô te falando, você vai ter mais retenção, você vai ter mais aquisição, você vai ter mais tudo. Acho que a Carol pipocou aí porque ela tá no ginásio. Galera, a Caroline. Galera, seguinte. Digitem no comentário DC. Quem quiser entrar aqui na live e debater algum desafio que tenha e a gente desbloquear esse desafio. Pedir alguma sugestão, pedir algum feedback, qualquer coisa. Ó, tô aqui. Então bora, então faz o invite aí pra entrar. Deixa eu te convidar aqui. Quer ver? Também consigo eu te chamar. Pronto, agora é só aceitar aí o convite, Caroline. E é isso, cara. É você aumentar esse nível de energia, você consegue ter muito mais possibilidade de em todas as frentes trazer resultado. Aí foi pra esteira. Boa, mandou bem demais. Tudo ótimo. É bom que a gente vai te acompanhando. Algumas pessoas vão ficar meio zonzas, mas vai dar certo.
Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para vocês. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Obrigado. Boa, top. Caroline, muito obrigado pelo feedback sobre o evento. Para o pessoal que está ouvindo depois no Spotify, eu vou só repetir o que você disse, tá? Só dar um contexto geral, tá, Caroline? A Caroline teve no Digital Connect do ano passado, conheceu a Betina presencialmente, ela já era aluna da Betina, ela teve uma boa experiência no ecossistema que a gente construiu, conectou com pessoas certas. Inclusive, Carol, a gente está te esperando esse ano de novo, porque esse ano vai estar ainda mais brutal. Então, pô, vai ser legal contar com você. Então o desafio da Carol é o seguinte, ela tem um produto premium, ela comunica de forma premium, porque eu acompanho ela nas redes depois de ter conhecido ela pessoalmente e vejo que ela investe bem no audiovisual, no lançamento em si, no posicionamento dela, em como ela comunica. Então, a nível de comunicação, Carol, eu acredito que você está no caminho certo, sendo bastante objetivo. O que eu acredito que possa gerar esse fator pessoas desqualificadas? Vamos entender uma métrica que é o seguinte, sempre quando você gera um volume de leads, vai ter uma taxa que, se ela tiver boa, é de 30% de leads desqualificados frente à sua oferta. Só que a sua, eu acho que está ao contrário, pelo que você explicou, é tipo 70% desqualificados e 30% qualificados. Como é que você inverte essa ordem, na minha opinião? Tá? Você vai ter que fazer um trabalho de construção de prova social ainda maior para que o seu lead qualificado se conecte não só com você, mas com as provas sociais que você apresenta. Exemplo prático de um plano prático para fazer isso. Por exemplo, você vai em ambientes, você vai em eventos, você vai em lugares onde estejam mulheres empreendedoras com poder aquisitivo alto. Tá? E aí provavelmente já vieram alguns aí na sua cabeça de mentorias e masterminds que você possa participar onde estão essas mulheres. A partir do momento que você acessou esse ambiente, você, ou de forma de parceria ou na venda one-on-one da sua mentoria, o ideal é você ter essas mulheres sendo servidas por você. Por quê? Elas virando prova social sua e você apresentando elas com consistência nas suas redes sociais e na sua comunicação, vai gerar o efeito seguinte: ela fala com mulheres como eu quero falar com ela. Exemplo prático de como isso aconteceu na minha jornada. Essa foi a forma, por exemplo, como eu acessei um outro mercado, que é o mercado português. Quanto mais eu servia empresas portuguesas, maior foi a minha capacidade de servir mais empresas portuguesas, entende? Entende o que eu quis dizer? Claro. Aí, tá, melhor ainda, é só usar elas. Fez sentido? Fez sentido essa lógica? Bom ponto. Por exemplo, qual que é o desafio de uma mulher empreendedora, empresária que está começando a ter resultados concretos, positivos e está começando a alavancar? Talvez ela tenha bloqueios, talvez ela tenha dificuldades em confiança, em ser ouvida com mais potência, em ser... sabe, tudo que tem relacionado a... Porque a gente sabe que existe, né, no meio empresarial, querendo ou não, intrinsecamente ou não, existe um machismo vinculado, principalmente na cultura europeia. Então, como é que a mulher se destaca? Como é que ela marca presença? Como é que ela se faz ser ouvida em qualquer ambiente? Eu acredito que o seu produto... a parte de imagem pessoal, ela é um acessório de confiança. Então, a sua promessa tem que ter a ver com confiança e não só com... Top. Total, muito interessante seu raciocínio. E eu até diria uma coisa que é o seguinte: se você ainda não serviu, você falou, já servi mulheres assim e posso usá-las, essas provas sociais. Se você quiser botar algum volume ainda mais qualificado, eu diria para você escolher uma série delas para servir no one-on-one.
no one on one. Por quê? Porque aí você cria ainda mais conexão com essas personas que você está servindo e você tem mais capacidade ainda de usar elas como case, se for o caso. Se não, você já lança em grupo. Entende? Você já lança em grupo voltado para esse público. Mas o que vai acabar por separar esse público também? É o preço da sua mentoria. Isso que aconteceu. Você tem um preço, provavelmente, que é factível com o que você oferece, que é um high ticket, e só vai estar disposto a pagar isso quem tem... Primeiro, quem entende o valor. Primeiro, quem entende o valor, como é óbvio. E segundo, quem tem poder aquisitivo para tal. Ah, obrigado, pô. Bora. Ainda bem que você disse, porque eu ia te dizer, ainda bem que você disse, já ficou mais fácil para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que eu acredito que muitos empreendedores têm dificuldade em entender a diferença de delegar e derlargar. O que é o derlargar? É você entregar sem instrução, é você entregar confiando que a pessoa vai ser capaz de executar. Então, se você, obviamente, ainda bem que você já entendeu que o perfeccionismo é a maior merda que existe na vida do empreendedor, simplesmente porque antes feito do que perfeito. Você já deve ter ouvido diversas vezes essa frase. E eu também tenho uma tese de que a coisa só fica perfeita se ela tem volume de execução. E para ter volume de execução você tem que fazer. E não é que ela fica perfeita, mas ela só fica melhor executando. Então você tem que executar. Na hora de delegar, Caroline, o que você tem que mudar aí uma chave na sua cabeça e entender que você só vai ter o alcance potencial que você tem se você tiver as pessoas certas do seu lado. E se você tiver a capacidade de entregar para elas responsabilidade. Então tem 3 etapas no delegar. Primeiro você faz junto com a pessoa, tá? Depois, primeiro você entrega a ação que ela tem que fazer, depois você faz junto com ela e depois você avalia ela fazendo sozinha. São essas 3 etapas. Se você pula para a terceira, que é vou avaliar ela fazendo, você pulou as 2 primeiras, que é primeiro delegar com consciência, entregar cada etapa do que ela precisa executar, depois fazer com ela, para ela ver como tem que ser feito, e depois avaliar. Quando você começa no ponto 3, é muito provável que vai sair de um jeito que você não gostaria que fosse. Então, como é que você combate essa dificuldade de delegar? Delegando, mas usando esses 3 pontos que eu te falei. Brutal. Bom, adorei que você entrou no ginásio porque você deixou de ser perfeccionista. Porque quando você falou assim, eu não posso entrar porque eu tô no ginásio, foi perfeccionismo, porque você queria estar na sala, trabalhando, arrumada para entrar na live. É isso. E agora você pegou, entrou, recebeu o valor e gerou valor e a vida continua. Então, parabéns por isso, por viver o não perfeccionismo na prática. Parabéns por isso. Tamo junto. Brutal. Brutal. Que brutal. Sério? Você já passa uma vibe de quem empreende há uns 5 anos, velho. Muito top. Parabéns por isso. Caralho. Que top. Brutal. Pois, percebo.
É isso. Olha, parabéns por todo o processo até aqui, pela resiliência, pela capacidade de ir fazendo e melhorando no caminho. E o que você disse sobre a sua área, eu posso ser aqui um depoimento vivo do que é a sua área, porque só de eu ter feito o implante capilar e mudado o meu estilo, isso me trouxe uma confiança gigantesca, isso me trouxe mais resultado. Eu investi em masterminds, eu investi em uma série de coisas ano passado. Eu posso te dizer que o melhor investimento que eu fiz, isso eu sei que parece piada e alguns vão rir disso, mas o melhor investimento que eu fiz foi em colocar cabelo, porque a mudança de confiança, de vibe, de tudo, sabe, querendo ou não, a calvície é um pouco de escassez, sabe? Então trabalhar isso mudou meu jogo. Então eu tenho certeza que o trabalho que você faz com as mulheres de ajudar na imagem como um todo é algo que elas não têm ideia do retorno sobre o investimento que traz. E você tem que explicar isso. E ponto mesmo. Tá prostituindo o mercado, exatamente. Total. E olha uma coisa que você disse que é muito importante. Você disse sobre o preço qualificar e sobre o público que você quer atingir. Outra dica que eu te dou sobre esse público é botar volume. Tá? Mete volume no seu funil. Por quê? Porque quanto mais pessoas você filtrar, maior a sua tendência de ir chegando naquele que é seu público-alvo, tá? Então, talvez por exemplo, você falou assim, olha, 70% não era o meu público. 70% de quanto? De 100 pessoas? Põe 1.000. Põe 2.000, põe 5.000 pessoas nesse funil, que você vai ver que você vai ter 500 que são seu público. E aí o seu jogo muda. Porque às vezes a gente não chegou no nosso público ainda porque a gente não colocou volume o suficiente. E a gente não tem ideia disso. A gente fala com 30 pessoas e fala assim, ai, não é meu público. Fala com 300, pô. Você vai chegar no seu público, só que você precisa colocar volume. Às vezes os negócios não tem problema de estratégia, não tem problema de produto, não tem problema no empreendedor. Tem problema de volume. Você precisa colocar mais pessoas. Você precisa... Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um case incrível. A nova empresa dele faturou 1,5 milhão no primeiro ano. A equipe comercial dele fez 100 ligações por dia. 100 ligações por dia. É óbvio que ele vai faturar 1,5 milhão. Ele fez 3.650 ligações no ano. Entende? 3.650 não, porque são 22 dias úteis e não todos os dias. Mas você entende o que eu quero dizer? Então... Não, por exemplo, você lançou sua mentoria e você teve... você falou assim, eu tive 50 mulheres preenchendo o formulário e só... E você tinha um... E que você entrou em contato com cada uma dessas mulheres, das 600? Pois é. Sabe como que você faz isso? A sua empresa está em Portugal? Pronto, você conhece o IFP? Então você conhece o estágio IFP. Estágio IFP... Então, por exemplo, você tem um analista de marketing na sua estrutura que é um estagiário. Você vai colocar ele para entrar em contato com cada lead e explicar o seu produto. Em vez de você falar com 50, você falou com 600. A chance de ter uma certa quantidade que é seu público é maior. Porque muita gente é qualificado, mas não vai preencher o formulário porque ainda não tem o nível de conexão que é preciso para preencher um formulário. Mas se alguém entrar em contato, talvez consiga levar essa pessoa a preencher. Falta volume.
Entende? Muitas vezes falta volume. Tão simples quanto isso. Top. Brutal, Caroline. Baita bate-papo. Ia render tanto. Mas olha, tamo junto. Obrigado pela sua presença aí na live no Digital Connect. E bom treino aí. É só apertar no xizinho mesmo. E depois só fica... Tamo junto, beijo, tchau. Obrigado pela participação. Galera que tá acompanhando aí e galera que tá ouvindo no Spotify e não ouviu nada que a Caroline disse, fazendo um resumo muito grande. Ela é uma consultora de imagem, ela quer atingir um público A, ela fez um lançamento, ela teve ali leads qualificados, mas ela queria ter bem mais leads qualificados e correu em torno disso a nossa conversa. Ela também deu um depoimento muito forte sobre como foi a presença dela no Digital Connect, o quão transformadora foi a presença dela. É muito legal ver isso, é muito legal ver aí players que eu tenho certeza que serão top players do mercado português /brasileiro, fazendo parte, né, do que a gente vem construindo. É muito top mesmo. Bom dia, só estou a conhecer-te agora. O evento vai ser na faculdade? Então, o local físico do evento vai ser no auditório da Universidade do Porto, Cláudia. Você pode se inscrever lá no nosso grupo, é só você ir no link da minha bio, se inscrever no nosso grupo, que lá a gente vai enviar todas as informações, tanto os preços especiais, quanto o local do evento, vai estar tudo no link da minha bio aí do Instagram. Galera, um insight atrás do outro nessa conversa com a Carol. Espero aí que vocês tenham, né, conseguido retirar esses insights e pensar, né, transcrever na própria realidade, porque isso é importante. Às vezes a gente subestima o quão importante é a gente ver a realidade dos outros e entender, porra, eu tenho problemas parecidos, eu passo por desafios parecidos. Então, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E obrigado por acompanharem a live todos os dias, de segunda a sexta, live aqui. Hoje foi um pouco mais cedo porque eu estou em viagem. Agora eu estou aqui no aeroporto de Frankfurt, indo para Dubai, para o próximo nível do meu negócio. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás de acessar o próximo nível. E obrigado por acompanharem. Quem estiver ouvindo aí do Spotify, senta o dedo no 5 estrelas e segue aí o podcast, o Mafra Talks. Tenho 2 podcasts, né? O FOMOcast é onde eu entrevisto as pessoas, e o Mafra Talks é onde eu deixo aqui meus raciocínios. Ó, a Cláudia, eu estou iniciando esse mundo... É que tá meio longe o telemóvel para mim. Eu estou iniciando agora neste mundo digital e sei que é sempre importante mudar de ambiente e conhecer pessoas novas. Vou lá ver sim. Ótimo, Cláudia. Vai ser perfeito. Vai ser um primeiro passo perfeito para você iniciar nesse mundo, vai ser o Digital Connect. Porque tem 3 grandes personas que a gente vai servir no evento. A pessoa que está iniciando e quer conhecer o ambiente, conhecer o que se trata. A pessoa que quer profissionalizar e a pessoa que está no momento de escalar. Vão ter diferentes assuntos que vão tocar nessas 3 personas. Então... bora pra lá, vai ser incrível. Eu vou estar lá para receber vocês. A gente vai ter o VIP também, onde vai estar os palestrantes. E é isso. A minha Bia aí reforçando que vai ser incrível. Vai ser incrível mesmo. E muito obrigado por acompanharem a live. Obrigado por acompanharem o Mafra Talks no Spotify. E bora tocar o terror, que é só o começo, tá? A gente tá só começando. E tô muito feliz de poder gerar esse nível de valor aqui para vocês. Simbora e vejo vocês amanhã.